A gastronomia internacional tem suas peculiaridades com diferentes elementos e ingredientes, algumas com culinárias totalmente distintas, mas um elemento presente em grande parte das cozinhas é o ovo, alvo de uma das questões mais filosóficas de todos os tempos, se assim podemos dizer, a tão famosa: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? De fato, um dos alimentos mais nutritivos do mundo é o ovo, fonte de vitamina A, B12 e vitamina C, contendo também minerais como o zinco e o fósforo. A sua clara é a parte mais rica e não há nenhuma gordura, contendo inúmeras proteínas e mais da metade da vitamina B12. A gema, segundo especialistas, contém várias proteínas, no entanto, o seu consumo deve ser limitado a uma por dia, devido ao seu teor de gordura. A casca tem bastante nutrientes e é utilizada por agricultores para adubar hortas e jardins. Esses agricultores e jardineiros colocam essas cascas para secar, pois se estiverem úmidas, podem desenvolver larvas que talvez afetem as plantas e brotos. Vale destacar que as diferentes cores dos ovos não interferem em seus níveis de nutrientes e vitaminas. Todavia, uma questão surge: por que a coloração dos ovos são diferentes de uns para outros? São vários os fatores, por exemplo, a camuflagem, para a proteção contra predadores, pois algumas aves colocam ovos com uma pigmentação um tanto quanto inusitada. Alguns pesquisadores acreditam que a diferença pode se dar pelo fato das aves instintivamente protegerem seus ovos contra os raios ultravioleta, e em outros casos se nota a diferença na coloração dos ovos pela localização da ave e também pela influência da temperatura no local. Logicamente, há questões genéticas e de nutrientes fornecidos pelas aves aos ovos e que de forma minuciosa contribui para essas variações na coloração. Outro fator importante é a raça do animal. Por exemplo, as galinhas são divididas em raças diferentes, onde também sofrem as influências destacadas anteriormente. O coautor de um estudo organizado pela Universidade de Long Island, nos Estados Unidos, Daniel Henley, informa que nos estudos feitos, notou-se uma variação na coloração dos ovos por uma escala global de temperatura. Foram utilizados ovos de 634 espécies de aves diferentes, aos quais foram observados os brilhos e as colorações. Notou-se que quanto mais a temperatura cai, mais escuros são os ovos e com menos intensidade de brilho. Já em locais cujas temperaturas eram elevadas, os ovos tinham uma variação de cores maiores e com mais vida. Logicamente, há exceções. Algumas aves, por algum distúrbio, podem produzir ovos que não se assemelham com os das suas espécies no mesmo local. No sistema reprodutor das aves, a evolução do ovo começa no ovário. Com alguns dias de fecundado, o óvulo percorre um caminho chamado de infundíbulo, que são as vias genitais, e, antes de ser colocado pela galinha, eles recebem uma substância chamada de protoporfirina, responsável pela coloração do ovo. Essa substância não afeta e nem altera na composição do ovo, somente nas cores, e geralmente os ovos brancos não recebem essa substância, ou recebem de forma mínima. Vale destacar que, quanto mais escura a casca do ovo é, maiores são as probabilidades de aquecimento do embrião e, obviamente, quanto mais claros eles são, maior é a necessidade de calor para o desenvolvimento do embrião. Gostou do vídeo? Comente o que achou e não esqueça de deixar o seu like e a sua inscrição para o canal.